Olá, eu sou a professora Valquíria Ortiz e hoje nós vamos falar sobre a DPF, a Arguição de Descumprimentos de Preceito Fundamental. Ela está prevista na nossa Constituição, no artigo 102, parágrafo 1º. E qual que é o objeto dessa ação tão importante para o nosso país? É proteger o preceito fundamental. Preceito fundamental se refere ao valor constitucional que informa todo o ordenamento jurídico. Por exemplo, os direitos fundamentais, os princípios constitucionais, inclusive os princípios constitucionais sensíveis, as cláusulas pétreas. Todos esses são valores fundamentais do nosso ordenamento jurídico. Além disso, a ADPF, ela pode ter como objeto uma lei federal, estadual e inclusive municipal. Ela também pode ser ajuizada em face de leis anteriores à Constituição. Por exemplo, a lei de imprensa. Você lembra a época da ditadura, onde não havia liberdade de expressão, onde os veículos de comunicação, eles eram altamente vigiados? Então, a lei de imprensa ela foi feita nessa época. Portanto, ela não se coaduna com os valores atuais trazidos pela nossa Constituição Federal, de liberdade, de permissão do uso da palavra. Então, a lei de imprensa ela foi considerada incompatível com a nossa Constituição. Além disso, vamos buscar agora um exemplo de preceito fundamental, que é muito importante a gente entender esse conceito para a ADPF. Vamos lembrar do caso de Manaus, época da pandemia, todo mundo em casa, trabalhando em home office, não dava para sair. E em Manaus, eles viveram um problema muito sério de saúde pública, desorganização, a nível estadual e municipal. O governo não sabia o que fazer para segurar a contaminação e o número de mortes aumentando a cada dia, inclusive por falta de oxigênio. Então, dois partidos políticos ajuizaram a DPF no Supremo. E por que no Supremo? Porque ela é uma ação de controle concentrado. Ela é apreciada pela Suprema Corte. Ela pode ser ajuizada de forma autônoma ou incidental em um processo. Agora, o ministro Lewandowski, analisando essa problemática, ele disse que o direito à saúde, o direito à vida, eles são fundamentais. Então, que tinha cabimento, sim, à ADPF e que caberia ao governo federal montar um plano de ação, de ajuda. E daí, os oxigênios foram levados até de avião para Manaus, né? Lembrando que o ministro Lewandowski falou, olha, governo estadual e municipal, vocês têm que agir também. Afinal, estamos numa federação, todo mundo trabalha, né? Então, vejam a importância da ADPF. Ela é uma ação que a gente chama soldado de reserva, com base no princípio da subsidiariedade. Você primeiro observa, é caso de uma ADI, de uma ADC, é caso de uma outra ação de controle de constitucionalidade? Se for, você dá preferência para ela. Se não for e a violação for a um preceito fundamental, então estamos falando de ADPF. Bem, o objetivo da aula de hoje foi trazer um breve conceito da ADPF. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode me falar. Estou aqui para a gente conversar, tá bom? Um ótimo dia para vocês. Fiquem com Deus.